Olá! Boa noite! Tudo bem com você? Como que você está se sentindo hoje? Está feliz? Está feliz com Jesus? Está feliz por ter saúde, alegria, paz? Está feliz porque você está vivo? Sejam bem-vindos a mais uma série da live, uma série de lives sobre o livro A Lei do Reconhecimento. Hoje nós falaremos sobre um tema muito importante, mas antes eu quero dar as boas-vindas para você que já entrou. Boa noite para minha amiga Paula, boa noite para o meu amigo Gui, boa noite João, boa noite Thelma, boa noite Ana Leia, boa noite a todos vocês que estão aqui e que é por causa de vocês que nós estamos aqui também, dando o nosso sim para o Senhor e fazendo essas lives todas as terças-feiras, às 8h05. Então, você que já entrou aqui e quer que mais pessoas ouçam aquilo que do céu virá para você, encaminhe o seu aviãozinho para que mais pessoas estejam aqui. Boa noite, cunhada Silvinha. Boa noite a todos vocês que entraram. Então, eu vou fazer isso aqui. Façam vocês também. Encaminhem o aviãozinho para o máximo de pessoas que vocês puderem, para que estejam nessa live, que será uma live poderosa, onde nós falaremos sobre o reconhecimento do parceiro que Deus aprovou para você. Olha só que tema relevante, olha só que tema importante. Reconhecimento do parceiro que Deus aprovou para você. Boa noite, minha sogra querida. Que alegria toda terça-feira você aqui comigo. Eu me sinto muito honrada com a sua presença, viu? Deus abençoe todos vocês que entraram aqui. E olha só, hoje nós vamos falar que você foi criado para se relacionar. Você não foi criado para ficar sozinho. Você não foi criado para se isolar. Você foi criado para se relacionar. E em Gênesis 2:18, Deus fala assim: não é bom que o homem viva só. E esse viver só, ele não está dizendo apenas sobre o casamento. Ele não está dizendo sobre apenas um cônjuge ou uma mulher. Muito embora nesta noite nós falaremos sobre isso. Mas quando o inimigo, ele quer te derrubar, ele quer te destruir mesmo. Ele te isola, ele te coloca num cantinho, porque sozinho você vai ter pensamentos ruins, vai entrar em depressão, vai entrar em crise de pânico, vai ficar doente. Então, não é bom que você esteja só. E para esta noite, né, para você que está aqui hoje e não me conhece, meu nome é Renata Wolff Ferreira. Eu moro aqui na cidade de Campinas, eu sou casada com o Alexandre, nós temos 3 filhos. E nesta noite nós teremos a participação especial de uma amiga minha e do Alê. Ela é minha amiga antes de ser amiga do Alê, uma amiga de infância muito querida, Ana Leia Clementino. Ela mora na cidade de Londrina, ela vai se apresentar já já para vocês, mas eu quero dizer que ela é uma médica pediatra muito top. Ela fala sobre amamentação no Instagram dela. Você que ainda não conhece, pode já começar a segui-la. Doutora Ana Leia Clementino ou doutora Ana Leia Pediatra. Ela já vai entrar aqui e vai passar para vocês. E vai ser uma bênção hoje. Fique até o final, porque Deus tem algo para sua vida. E você que entrou depois que eu já tinha começado, por favor, convide pessoas para estar aqui conosco. Ana Leia e Alê, se vocês quiserem fazer o convite, aqui ó, na verdade, falei e convidei a Ana Leia. Vocês podem aceitar e entrar aqui, que é com muita alegria que nós 3 faremos essa live hoje. Boa noite! Boa noite. Boa noite, Alê. Boa noite, tudo bem, pessoal? Tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal! Obrigada pelo convite. A palavra está com você, Ana. Pode falar e se apresentar, depois o Alê também se apresenta aí. Tá bom. Bom, em primeiro lugar, obrigada pelo convite. Eu fiquei muito lisonjeada.
Para quem não me conhece, eu sou de Assis, sou natural de Assis, mas já moro em Londrina desde 98, quando eu vim fazer faculdade. E eu sou casada, tenho duas filhas adolescentes de 16 e 18 anos. Hoje me considero uma mulher de Deus, uma filha de Deus e exerço a pediatria como uma paixão, como uma das minhas missões, né? Eu estou aqui hoje, acho que por ação do Espírito Santo mesmo. Aliás, esse reencontro com a Renata e esse encontro com a Lê, com certeza foi intervenção divina, porque eu conheço a Renatinha desde os nossos 4 anos, mais ou menos. Nós brincamos juntas no jardim, brincamos muito juntas, mas por coisas da vida nós nos separamos e nós voltamos a nos reencontrar na adolescência, porém em situações completamente diferentes. Embora eu gostasse muito da Renatinha, tivesse carinho, mas a gente seguia caminhos diferentes naquela época. Nos separamos novamente e voltamos a nos encontrar no momento, acho que mais especial das nossas vidas, pelo menos da minha vida. Eu considero que dos 40 anos em diante foi quando a minha vida eu comecei a aflorar como ser humano, vamos dizer assim. E a Renata está fazendo parte dessa trajetória junto com o Alexandre. Então, acho que Deus é tão perfeito que a gente não podia ter sido amiga naquela época. A gente precisava passar por um processo de crescimento, de evolução, para se reencontrar e uma poder transbordar na vida da outra. Então, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Na verdade, eu estou aqui mais para aprender do que para falar. Acho que eu vou compartilhar muito mais minhas experiências do que ensinar. Quero aprender, porque eu adoro assistir essas lives. Geralmente, eu não consigo assistir ao vivo, porque nesse dia, na terça-feira, eu tenho sempre um trabalho para fazer, mas eu sempre assisto depois e eu fico impressionada como o Espírito Santo age nessas lives, como as pessoas que vêm falar e vocês dois estão ungidos. Olha, aquela do reconhecimento da missão, do reconhecimento do Espírito Santo, do reconhecimento do orientador excepcional. Demais. Eu queria agradecer muito a vocês e às pessoas que têm participado, porque eu tenho crescido muito e aprendido muito nessas lives, viu? Eu já falei muito, agora vocês falam, mas não... O legal é que Deus vai direcionando, né, os temas, né? E hoje é para falar de relacionamentos e você toca no assunto, né? O primeiro ponto da sua fala é a amizade, né? Exatamente. E o Mike deixa isso bem claro a respeito desse tópico, né? E é importante para a gente já começar a falar um pouquinho, né? Que toda pessoa na nossa vida, ela tem um propósito. A nossa vida, ela tem que ter um propósito, né? O pastor Miles Monroe sempre fala, né? A maior frustração, né, da vida é viver uma vida sem propósito. A maior tragédia da vida é viver uma vida sem propósito. E trazendo isso para o nosso assunto hoje, toda pessoa em nossa vida tem um propósito. Algumas pessoas, elas, como você disse aí, são mentores, né? São pessoas que Deus nos aproxima para nos ensinar. Outras pessoas são os amigos que Deus nos aproxima para nos apoiar. Também tem aquelas pessoas que são desafiadoras. São desafiadoras, né? O jeito, a forma, tão diferente da gente, mas para quê? Com o propósito também de nos ensinar algumas lições, uma perspectiva diferente. Exatamente. E por fim, né? Que aquelas pessoas, tem pessoas que são portas. Tem pessoas que aproximam da gente porque são portas, porque elas oferecem novas oportunidades. Então fala um pouquinho aí a respeito dessa amizade, o que é essa amizade com a Renata, depois a gente, né? Nós nos aproximamos, que tipo de amizade se encaixa, em que propósito encaixa dentro dessa reflexão que eu fiz? Olha, bom, eu vou contar para vocês como é que as coisas aconteceram, né? Acho que legal é a gente contar a história.
A Renatinha fez um contato comigo numa época, não lembro se foi 2021, a gente tá no mesmo grupo do colégio, né? Do Colégio Diocesano. E a Renatinha fez um contato comigo para me convidar para um evento de mulheres. Um evento. E naquele momento eu estava passando por uma fase delicada. Uma fase, acho que era minha, sabe? Um conflito interno. Eu não me sentia tão bem profissionalmente, com a minha filha, sabe, quando você está naquela insatisfação. Acho que eu tinha acabado de fazer, a idade que eu estava agora, 2025, isso faz uns 3 anos, né? E a Renatinha apareceu nesse momento, ela me levou para esse encontro, e eu preciso reconhecer para vocês que naquele momento a gente aqui fala de Deus, né? Fala da palavra. Eu sou originalmente católica, fui batizada na igreja católica, mas até aquele momento eu não estava praticando, não tinha um relacionamento íntimo com Deus, mas eu estava precisando daquilo, eu estava pedindo. E quando a Renatinha apareceu para me convidar para um evento, eu, muito preconceituosa, eu falava, não, mas a Renatinha quer me converter, ela quer me levar para a igreja dela. Olha a minha cabeça, né? E eu sou católica, eu não quero ir num evento que não é da minha religião. Eu não quero se converter, eu quero... Então, assim, tanta ignorância, né? Tanta ignorância naquele momento, que eu quase deixei passar esse reencontro, essa oportunidade de me reencontrar com uma grande mulher, uma grande amiga, e ter esse encontro lindo que eu tive com Deus, que foi por meio desse reencontro com a Renata. Eu posso falar isso, tá? Mas, por fim, ela não desistiu de mim, e eu estava com muita necessidade de ser tocada por Deus, e algo falava dentro de mim. Eu acho que eu sempre tive o Espírito Santo soprando coisas boas no meu ouvido, e graças a Deus, por mais que em épocas da minha vida eu tenha me afastado da igreja e tudo mais, eu seguia muito minha intuição com pessoas, né? E acabei indo para esse evento com a Renata, e lá, assim, minha vida mudou, né? Primeiro que a Renatinha, ela me pegou pela mão, era um evento que já tinha acabado as vagas, não sei o que aconteceu, a última inscrição foi a minha, não tinha mais lugar no hotel. Eu chego no hotel, o elevador, aquela lotação de gente para ir para o evento, e não tinha como eu chegar na recepção para conversar com ele. Falei, vou subir direto para o quarto da Renata, porque ela já tinha me falado qual era o quarto dela. Gente, eu não sei o que aconteceu. Eu entrei no elevador, o elevador subiu. Só que o elevador ele só subia com o cartãozinho do quarto. Não sei como é que eu subi pro quarto dela. Eu subi, entrei no elevador e o elevador chegou lá. Eu chego lá, a Renatinha me esperando. Minha cama arrumada no quarto dela, tá? Eu com aquele sentimento, não estava bem, eu estava me sentindo meio pra baixona. Eu não tinha roupa adequada, já para aquele evento. Quando eu chego, a Renatinha... Olha, amiga, eu tenho assim um taierzinho, um blazer, um sapato assim. Gente, o blazer combinava com a minha calça, o sapato era da cor da minha calça. Assim, tava tudo preparado para que eu fosse para aquele evento com a Renata, né? Então ela foi um instrumento de Deus ali na minha vida, eu tenho certeza. E naquele evento eu aprendi muitas coisas. Eu aprendi a humildade, eu acho que eu recebi uma unção do Espírito Santo, e a partir dali a minha vida foi mudando rapidamente, porque depois desse evento, eu cheguei na minha casa, eu estava de outra maneira, e de lá para cá eu venho buscando isso, esse relacionamento íntimo com Deus. A Renatinha, que é coach, me indicou um processo de coaching que eu fiz. Ela não foi minha coach, mas eu fiz o processo com uma pessoa que, assim, fez total diferença na minha vida, fez total diferença. Eu acho que eu tenho um perfil hoje influente, parece que o meu perfil é influente, e o meu coach acho que era conforme. Então, assim, olha, ele batia em cima das coisas comigo, não permitia
que eu fosse vítima, né? Aprendi o conceito da autorresponsabilidade, aprendi tanta coisa e fui evoluindo, fui melhorando, e de lá para cá eu só tenho conseguido bênçãos na minha vida. Lógico, a gente passa por desafios o tempo todo, mas a forma com que a gente encara esses desafios quando a gente está com Deus, seja dentro do casamento, profissionalmente, com os filhos, é de outra maneira. Ou eu considero que sem Deus na nossa vida, a caminhada é muito mais difícil, né? Então eu tenho muito a agradecer a Renata por isso, e até o Alê, que fiz amizade posteriormente, e é uma pessoa muito sábia. Então, isso que a gente vem vivendo hoje foi reflexo de todo esse encontro, né? Uma história demorada, mas assim, como eu sou muito grata a eles, e hoje a minha filha está estudando fora, a Renata pegou na mão da minha filha e ela conversa com a minha filha quase todos os dias, se não todos os dias, ora com ela. Nós passamos por um desafio grande com a Lara, a minha adolescente, que hoje está lá, está muito bem fazendo cursinho. E a Renatinha tem sido uma mãezona para ela. Então, hoje eu estou aqui para agradecer e para tentar contribuir um pouco com o que eu aprendi nessa leitura, mas também com o que eu vivo no meu casamento, né? Eu acho que é isso. Me interrompam aí, gente. Vocês me interrompam, porque senão vai longe o negócio. Não, eu gosto de ouvir você falar. Eu adoro ouvir a Analéia falar. A Analéia, ela escreve textos maravilhosos, você não tem noção. E assim, tô me segurando aqui, né, emocionada, porque às vezes a gente faz tão pouco pelas pessoas, né? A gente acha que é Verdade. pouco que a gente faz, Uhum. mas para aquela outra pessoa é tanto, é tão grandioso. Então, às vezes, com um gesto de cuidado, uma roupa que você fala, ó, essa vai ficar bonita em você, usa aqui. Ou um convite que você faz, muda a vida das pessoas, né? Mas o ponto principal que a Analéia falou aqui, e que eu queria que você levasse para o seu coração já de início nessa live, é a respeito do preconceito, né? Uhum. O meu marido também é uma pessoa que a história dele é muito linda, porque ele fala que ele também não era um assíduo, né, na igreja, mas ele não podia ouvir falar de crente, né? Ele não ouvir falar de evangélico, de cristão, né, assim. E na verdade, crente é aquele que crê em Deus, né? Aquele que segue a palavra de Deus. Uhum. E se você segue a palavra de Deus na sua denominação, louvado seja o nome do Senhor. É sobre isso, né? Não é Exatamente. sobre. Aliás, Jesus, Deus, né? Ele não é um, um Deus religioso, Uhum. né? Ele quer, na verdade, se relacionar com você. Exatamente. Então, assim, foi muito bacana a Analéia relembrar tudo isso, até para que fortaleça a minha fé, né? E, e agora nós vamos passar para o capítulo do livro. Não sei se o Ale quer fazer alguma consideração, mas também eu quero dar boa noite para o Alexandre, para a Sueli, para a Graziele. O Alexandre é lá de longe, irmão de um amigo meu que faleceu há um tempo atrás, e ele está dizendo aqui: sou muito grato por conhecer pessoas maravilhosas igual a todos vocês. E a Thelma, também a nossa amiga, escreveu casal maravilhoso e saudades, Ana. A Saudade. Letícia, A gente que ainda vai se linda. encontrar, Thelminha. Então é isso. E, Eu e aí nós vamos nessa. queria falar assim que, só para completar isso que você acabou de dizer, que nessa caminhada com vocês, eu aprendi que a palavra é uma só, né? Assim, a palavra é uma só, a interpretação cabe aos homens, mas o relacionamento que a gente tem com Deus cabe a nós. Então, isso, religiosidade, eu acho que ela muitas vezes acaba por
por minar a beleza que é o relacionamento entre as pessoas, independente de religião, e o relacionamento que você tem que criar com Deus, né? E hoje eu percebo isso, e quando eu olho para trás, eu falo, nossa, ainda bem que eu me livrei desse tipo de mentalidade tão pequena e tão ignorante, né? Tão orgulhosa. E eu agradeço a vocês por isso. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado pela gratidão, né? Já dizia o pastor Mike Murdock que a gratidão é a chave para a multiplicação. Então, quando nós somos gratos, né, por alguém, por aquilo que a pessoa fez por nós, e quando nós honramos, né, Deus nos honra. E a Analéia falou um monte de coisa de mim, mas ela também é uma maravilhosa que já cuidou do nosso filho lá na cidade de Londrina, quando precisamos, né? Estávamos a passeio lá na cidade de Londrina, e o Daniel precisou de atendimento, ela não mediu esforço para cuidar. A Manu também mora lá, a Manu e o André. Então, assim, é assim, gente, é uma corrente do bem, um ajudando o outro, deixando de lado, né, esses preconceitos, essas bobeiras, não só em relação à religião, mas você que briga com alguém por causa de futebol, por causa de política, pula essa parte e, né, e segue a vida. E como nós estamos falando desse livro, ó, essa noite nós vamos falar sobre relacionamento, né? E logo no início do livro ele fala assim que Deus ama o casamento e ele odeia o divórcio. O casamento é o solo fértil onde você semeia a sua paciência, o seu amor e o seu entusiasmo. Então, ele começa o livro dizendo isso, e eu vou falar mais uma frase e depois vou deixar com vocês. Ele fala assim: Deus nunca vai te dar um presente que se substitua a presença dele. Ou seja, ele não vai te dar um cônjuge, um marido ou uma mulher que substitua a presença dele. Não é a outra pessoa que tem que te fazer feliz. A presença de Deus é que produzirá alegria em você. Exatamente. Então, por que muitos casais se frustram? Porque eles querem que o outro faça ele feliz. Ele quer ser feliz e ele quer que o cônjuge faça ele feliz. Quando, na verdade, o seu cônjuge não é quem vai te fazer feliz, né? É você que tem que, na verdade, ser um instrumento para ser bênção na vida do seu cônjuge. Tem que ser o contrário, Exatamente. né? E a sua alegria maior, a sua fonte de alegria, de força, de fé, tem que vir do Senhor, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu quero deixar isso aí com vocês. Continuem aí a falar sobre relacionamentos, o que o livro, né, produziu de conhecimento em você, Ana. Se você quiser falar o ponto mais importante para você desse livro. Não, eu achei que esse é um dos pontos mais importantes que a gente muitas vezes nós na nossa ingenuidade e no nosso relacionamento pobre com Deus, a gente tende no início da vida a tentar encontrar alguém que nos faça feliz, né? Assim, você quer achar alguém que te faça feliz. Não, e a maioria das pessoas buscam isso, né? Até hoje. Até hoje. Quando, na verdade, é raro você ver alguém pensar, eu quero encontrar um parceiro que eu possa fazê-lo feliz. Eu possa transbordar na vida dele, assim como ele transborda na minha, né? É difícil a pessoa se colocar dessa forma, né? E a maior prova de amor que a gente tem, e que ele comenta no livro também, e aquele livro, Uma Vida com Propósitos, também, ele fala a mesma coisa, e eu achei lindo isso. Eu falei, olha que coisa mais linda, né? A maior prova de amor é o tempo que você doa para as pessoas. A sua maior prova de amor é o tempo que você doa. Não é nada, não é presente, não é dinheiro, não é você dar para o seu filho tudo o que ele quer, não é você dar para sua esposa cartão e deixar ela gastar, fazer o que ela quer. Não é. Viagens é o tempo que você dedica, é a atenção que você dedica, né? E hoje o que eu tenho sentido muito, né? Agora eu vou falar como pediatra que atende famílias,
O que eu tenho sentido muito é a falta de tempo dedicado à família. A falta de tempo que os pais dedicam um para o outro e para os seus filhos. E isso, quando eu vejo, me deixa muito triste, porque muitas vezes eu pego famílias que chegam com o bebê, quando a criança está começando, para fazer um aninho, o índice de divórcios é muito grande. Então, geralmente, nessa faixa etária aí de um aninho da criança, a gente percebe que é quando acontece o maior número de divórcios dos casais, porque não conseguem sustentar esse equilíbrio. E onde não tem Deus, é difícil um casal se manter mesmo. Porque o casamento tem desafios, né? Muitos, né? Por mais que você ame seu parceiro e por mais que você ele se esforce, você se esforce, eu acho que sem Deus é muito difícil um casamento ficar em pé, né? Pode não ruir no início, mas em algum momento ele vai ruir, né? E assim, eu vou falar de uma experiência pessoal da minha família, citar o exemplo dos meus pais aqui. Então, meus pais foram... Eu olhava para eles, era um casal que eu admirava. Meus pais, eles eram presentes, eles trabalhavam muito. Os dois trabalhavam muito, mas a gente tinha tempo de qualidade com eles. Um não desrespeitava o outro com relação à nossa educação. Então, quando um falava uma coisa, o outro respeitava. Então, essa era uma relação muito, muito saudável para nos criar, nos educar. Deixa eu fazer um Mas... adendo. A mãe da Ana Leia foi minha pediatra, desde que eu nasci. A mãe e o pai dela são médicos pediatras também. É E verdade. ela que foi minha médica, olha só. Vai, pode Mesmo. continuar. Tinha Aliás, tem até hoje, né, Renata? Tinha Não, não tenho, não. Fui curada. Jesus me curou. E aí, assim, meus pais se separaram depois de 30 anos de casados. Mas hoje eu vejo, assim, o que faltou no casamento deles. A presença de Deus. Embora fossem católicos, embora minha mãe tenha, em alguns momentos da nossa vida, tenha nos levado para a igreja, então eu fiz primeira comunhão, eu fui crismada, minha mãe quis me levar para a igreja lá na minha adolescência, mas não houve essa comunhão entre eles. Então, meus pais não conseguiram manter essa comunhão com Deus juntos, sabe? Eles se deixaram levar pelo excesso de trabalho, pela vida, né? Então, hoje eu vejo que esse foi o principal motivo. A falta entende? de Deus no A falta relacionamento. de Deus no relacionamento, entendeu? Quer falar alguma coisa, Lê? A questão que o capítulo fala, né, do Gênesis 2:18, que não é bom que o homem esteja só. Né? Então, essa questão do casamento, né, como você bem disse, aparentemente é para falar de casamento, né, mas não é apenas isso. Né? Na verdade, o homem nasceu, ele foi criado para se relacionar. E a intenção de Deus é que nós encontremos relacionamentos saudáveis. Então, dentro do casamento, o que significa um relacionamento saudável? Uma amizade que você constrói com seus amigos, às vezes até com seus irmãos. O que é uma amizade saudável? O que é um relacionamento saudável? Dentro do seu local de trabalho, né? O que é um relacionamento saudável? Então, como foi definido lá, né? O casamento, ele é um espaço em que pode proporcionar muitos frutos, né? Um espaço para você desenvolver determinadas virtudes. E em outros tipos de relacionamento, você vai desenvolver outras virtudes, né? Então, a ideia é essa, né? De extrair ao máximo. Só que aí, como foi mencionado, eu não sei quem que disse, foi a Rê, foi você, que no relacionamento a gente busca que o outro nos complete. Né? Mas quando, na verdade, nós já somos completos. À medida em que a gente
gente busca servir ao outro, essa, entre aspas, completude acontece. Né? Por quê? Porque nós somos completos quando a gente já tem Deus e a alegria, já a satisfação, o entusiasmo vem de Deus, não vem do, entre aspas, de outra pessoa nos completar. Né? Então, ter essa visão no relacionamento a respeito dessa perspectiva, ela é muito importante. Né? E aí fica a pergunta, né? Você citou seus pais, né? Como pessoas importantes que passaram pelas nossas vidas, né? Que tipo de relacionamento a gente teve? A gente poderia ter avançado um relacionamento saudável ou nós mantivemos uma posição para continuar um relacionamento não tão saudável assim? Então esse capítulo é para esse tipo de reflexão, né? Quero dar Exatamente. boa noite. Eu quero dar boa noite para o pastor Israel, que entrou aqui, para a Eduarda, Miss Duda, professora Dudan, para Letícia, lá da Suíça, que lá deve ser bem tarde, para o teacher Paulo de Andradina, quanto tempo, Renato Moura, nosso amigo querido. Boa noite para todos vocês. Fiquem aqui até o final dessa live, porque tem ouro nessa live aqui para você. Nós estamos falando sobre relacionamentos. E para completar o que o Alê falou aqui, e a Ana Leia também, o livro diz assim, e não só o livro, né? Mas o maior amor é aquele que dá e não aquele que recebe. E aí o livro cita o amor de Deus por nós. O que Deus fez por nós? Ele deu o seu único filho para morrer por nós. Então, todas as vezes que você quiser receber de alguém algo, faça o contrário. Dê o seu tempo, dê o seu amor, dê a sua atenção, dê o seu dinheiro, se for necessário, para suprir a necessidade de alguém. Porque você pode ter certeza que todas as vezes que você fizer isso, o maior beneficiado é você. Todas as vezes que você dá algo a alguém, o maior beneficiado é você, né? E eu achei, assim, esse capítulo muito, muito interessante, né? E ele cita, né? Eu vou citar alguns aqui, se vocês quiserem citar também, a Lê e a Analéia, mas o autor do livro, né? O Mike Murdock, que é um pastor maravilhoso, escreveu muitos livros. Ele tem 2 livros que ele escreveu, e um deles é assim: pense muito bem antes de se casar com ele. E o outro é pense 2 vezes, né? Ele fala, pense 2 vezes antes de casar com ele. E o outro é pense 2 vezes antes de casar com ela. E aí ele dá algumas dicas, né? E aí ele fala assim: pense 2 vezes se você não tem verdadeira paixão para oferecer. Então é isso que nós falamos agora. Se você não tem paixão para oferecer no seu relacionamento, seja ele um relacionamento de amizade, um relacionamento entre marido e mulher, pense 2 vezes. Pense 2 vezes se ela ou ele não tem verdadeira paixão para lhe dar em troca, né? Pense 2 vezes se as suas realizações profissionais e pessoais não produzem entusiasmo na pessoa. Então, se você que está aqui hoje, nessa live, e ainda está solteiro, pense 2 vezes para se casar com alguém que não se importa com os seus desejos pessoais, com, com, com as suas realizações pessoais. Porque se essa pessoa não se importa com as suas realizações pessoais enquanto vocês ainda não se casaram, dificilmente ela vai se importar depois, né? Pense 2 vezes se a outra pessoa não se sente cativada pelas coisas que cativam você, né? Aquela história de que os opostos se atraem, ela não é bem verdade. Eu não acredito muito nisso, sabe, Ana e Ale? Eu também não. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito que quando 2 pessoas estão olhando para o mesmo caminho juntas, quando 2 pessoas amam a Deus juntas, quando 2 pessoas têm os mesmos propósitos, os mesmos sonhos, é muito mais tranquilo o relacionamento. Né? Você já imaginou você amando Jesus e a outra pessoa querendo ir lá para o candomblé? Não vai ser uma coisa desafiadora?
A diferença não seria mais tranquilo se vocês dois pensassem e servissem o mesmo Deus, Uhum, né? Então, assim, são coisas que você pode pensar e pode escolher antes de se casar uhum, e não depois, né? uhum. É, esse É isso. daqui me marcou muito. Eu vou falar mais esse só e vou deixar vocês falarem. Pense duas vezes se a pessoa nunca faz perguntas relacionadas aos seus maiores sonhos, Uhum, né? Você sabe qual é o maior sonho do seu cônjuge? Você sabe o que o seu cônjuge sonha na vida? O que ele tem desejo uhum. de ter? Quais são os objetivos dele? São perguntas importantes para você fazer antes de se casar, Uhum. né, Ana? Você entraria no sonho do seu cônjuge com ele? Essa é uma pergunta importante também. Sim, Você entra numa relação pensando em dar, em, em, em doar, você tem que estar disposto a também sonhar o sonho do seu cônjuge, sim, né? E essa parceria, essa comunhão, eu acho que ela é essencial, assim, ela é muito saudável, por mais que haja diferenças entre os dois, quando há essa parceria e esse torcer a favor, as coisas vão se encaixando de uma forma ou de outra, né? sim. Então, eu queria dar um exemplo aqui, né? Eu e o Ricardo, nós somos muito diferentes no nosso perfil. Ele é mais contido, ele é organizado. Eu já sou mais expansiva, eu já gosto da festa, de fazer amizade. Estou desorganizada, estou melhorando, né? Estou melhorando, mas melhorei muito já e tenho tentado melhorar mais para agradá-lo, porque eu sei que a desorganização é algo que é ruim para ele, sempre foi uma pessoa organizada, né? Mas a gente se cativa pelo que cativa o outro. Então, eu sou zero à esquerda na música, na música, tanto para cantar quanto para tocar, mas ele é músico, uma paixão dele é tocar e cantar. Então, eu entro no que cativa ele. E até músicas da igreja e tudo mais, às vezes eu entro para participar, porque ele está lá. Passa um pouquinho de vergonha, não é algo que eu fico confortável, mas é algo que eu sei que para ele é bom e é importante. E hoje a gente faz um trabalho juntos na Pastoral da Criança e ele é meu braço direito, ele é meu companheiro. E ele sempre teve um pouco mais de dificuldade de entrar nessas ações comigo, né? Ele sempre teve um pouco mais de dificuldade, mas hoje ele tá ali do meu lado e você servir a Deus em alguma missão com o seu companheiro, isso, Ah, não tem preço, né? isso fortalece o casamento, a relação de uma maneira, Ele né? escreveu aqui para você, Ana, aqui na live, meu grande amor. Ai, que lindo, ó. Ele é meu lindo, ele é meu lindo. É, não tem preço. O Alexandre fala para mim, né? Porque que eu fico chamando ele para tudo que eu quero fazer, eu chamo ele. Mas para mim não tem graça quando eu faço alguma coisa sem ele, né? Exatamente, eu Para falo, eu mim não falo, tem. Falta alguma coisa, né? Falta um pedacinho. E você sabe que essas lives aqui foram ideias da doutora Ariane, lá do Tocantins, eu porque eu sei. indiquei para ela esse livro e ela falou: e se a gente se reunisse para fazer algum estudo? Acho que ela falou. E o Alexandre falou assim: não, vamos conversar no nosso estudo do jejum sobre o livro e na terça vamos fazer as lives. Aí tem dia, por exemplo, hoje ele tá com gripe, viu, gente? Ele é mais sorridente, ele é divertido, meu marido também. Ele tem cara de sério, mas ele é divertido. E hoje ele tá mais quieto porque ele tá doente, ele tá com gripe forte. Mas ele falou: hoje eu não vou fazer, não. Eu falei: olha, se tem alguém que tem que falar que não vai fazer, sou eu, porque essa live aqui você que quis fazer. Eu tô nessa aqui por causa de você. Então você tem que fazer sim, meu amor. Você tem que estar lá comigo.
Então, assim, falo que é Jesus que tem nos sustentado a fazer tanta coisa, né? Porque segunda a gente tem um grupo de jejum, que você que está aqui nessa live também está convidado, se você sentir no coração de entrar no nosso grupo de jejum, toda segunda-feira a gente jejua e lê a palavra juntos, às 19h30. A Ana Leia faz parte do nosso Ah, grupo. eu tô. A Ana Leia embarca em tudo que eu chamo ela, ela embarca, viu, gente? Ó, entra na barca da Renatinha, que a barca é boa. Entra. A barca não é furada, né, amiga? Começo eu fiquei meio assim, sei, essa barca da Renata aí, não sei não. Mas depois que eu entrei, ó, agora eu não quero sair mais, né? Olha lá, a Letícia escreveu o melhor grupo do mundo. É uma delícia, é uma delícia. A É, gente tem aprendido muito sobre Jesus, mas assim, eu levo ele para. Vou trazendo ele junto comigo, eu vou levando ele, né? E depois ele gosta. Eu falo que tudo ele vai arrastado, Ana. Eu não sei o Ricardo, mas o Alê, ele vai, vamos numa conferência, vamos não sei aonde. Ele vai reclamando, ele vai. Daí na volta ele fala: não é que foi muito bom mesmo? Gostei. Então, você também que está aqui nessa live, não desista do teu marido. Você, marido que está isso. aqui, não desista da tua mulher, né? Continue insistindo, porque é gostoso mesmo fazer as coisas juntos. Eu adoro. Não, e olha, você que ainda não casou, você já começa a levar o seu parceiro para servir a Deus com você. Aí você vai saber se a coisa vai dar certo, né? Eu acho que um bom sinal é esse, né? É. Orar junto, né, Ana? Orar Orar junto, junto. orar no café da manhã, orar tudo. Olha, gente, é uma benção, porque é só Jesus, como a Ana disse, sem Jesus, ela falou que é difícil. Eu arrisco dizer que é impossível, porque tem muitos casamentos que é, É estão impossível. casados, Eu mas também, estão eu sozinhos acho, dentro de casa, eu acho que é impossível, né? tá? Eu falei é difícil porque eu não conheço, mas assim, todos os casais que eu conheço que se afastam totalmente, que não tem uma comunhão juntos, tá? Porque uma coisa é você falar, eu tenho fé em Deus, eu sigo aqui, né, com meu Deus aqui, no meu pensamento, o outro lá, o outro vai na missa lá, não, mas eu sigo desse lado aqui. É. Isso aí não é uma comunhão com Deus do casal, né? Então eu acho que já é tão difícil você superar desafios, passar por desafios do casamento. Primeiro vem os filhos, vem é, a educação dos filhos, as crises no casamento, porque você tem que equilibrar, você tem que administrar o seu perfil, o perfil do parceiro. Imagina sem Deus, né? Então, Não dá. se com Deus já não é fácil, Não, mas mas, exatamente. mas Deus te dá a orientação, né? Dá. Se você se aproxima dele constantemente, e eu aprendi isso com vocês, quanto mais você se aproxima dele, mais você consegue ouvir a voz dele, mais você consegue sentir a presença do Espírito Santo, mais você consegue se deixar direcionar, tanto profissionalmente quanto no seu casamento. Às vezes, decisões que você não sabe se você faz isso, você faz aquilo. Faça oração, ore, peça a Deus para te dar direcionamento com humildade. A gente é ignorante. Então, muitas vezes eu vou orar e eu falo para Deus, Deus, eu ainda sou ignorante nesse caminho, eu estou buscando a sua presença, eu tô buscando aumentar a minha fé. Me ajude nisso, porque eu tô precisando, me ajude, me dê essa resposta. E olha, eu tenho visto que ele nunca falha. De uma forma ou de outra, ele te dá a resposta, ele Ele te dá a muda, resposta. ou ele põe uma pessoa no seu caminho. A gente tem que estar atento para ouvir o Espírito Santo, né? A gente tem que estar atento, porque se a gente não cria esse relacionamento íntimo com Deus todos os dias, fica muito mais difícil você ouvir a voz do Espírito Santo, que muitas pessoas chamam de intuição, mas eu acredito que seja A voz uma do boa Espírito. intuição, seja a voz do Espírito Santo, você está atento a ouvir, né? Então, eu precisava falar isso para vocês e contar uma experiência. Eu considero, tá? Eu considero que hoje eu sou casada com o Ricardo e o Ricardo foi preparado por Deus para mim, foi colocado no meu caminho no momento certo da minha vida também,
porque o Ricardo eu conheço desde criança. Ele é 6 anos mais velho que eu. E como é que eu conhecia? Ele é da minha cidade, no interior de São Paulo, de Assis. E eu conhecia porque o irmão dele era coleguinha do meu irmão na escola. Porém, eu era uma piveta. Meu irmão é 3 anos mais velho que eu e o Ricardo é 3 anos mais velho que meu irmão, que meu irmão, né? 2 anos mais velho que meu irmão. E eu o conhecia de vista, do colégio ali, porque ele foi fazer colegial no meu colégio. Então ele era moção, já estava se formando, e eu ainda pivetinha. E eu via quando ele buscava o irmão na minha casa. Assim, né? Você olha para a pessoa lá de baixo, você olha para aquele moção, né? Beleza, ok. Depois de muitos anos, eu tinha um namorado, na época eu tinha um relacionamento com outra pessoa, e eu saí com as minhas amigas, nós fomos num barzinho. E lá eu encontrei o Ricardo. Esse meu relacionamento já estava muito frágil, eu já estava percebendo que não era a pessoa, tá? Já estava percebendo que não era a pessoa. E eu já estava naquele dilema, precisando terminar o relacionamento. E o Ricardo aparece nessa situação. A gente começa a conversar. E lá pelas tantas, ele pede meu telefone. Mas eu, ali na hora, eu estava no relacionamento, eu gostei muito da conversa. Aquela conversa foi assim, aquele olhar, aquela conversa, eu senti assim, uma coisa muito boa ali naquele momento com ele. Mas eu estava num relacionamento, então eu tinha que, né, tinha que dar difícil, né? Tinha que manter a minha moral, né? E eu falei assim, não, eu não posso te dar meu telefone porque eu já tenho outro relacionamento. Ele vira para mim e fala assim, tá, mas eu não falei nada, eu só pedi o seu telefone. Mas tudo bem. A hora que ele falou, eu só pedi seu telefone. Eu não falei mais nada para você, né? Eu falei, mas olha que abusado, né? Ainda me deu essa resposta. E acabou a conversa e foi embora, foi indo, assim. E eu fiquei ali, ele foi pagar a conta, eu vi ele saindo. E naquele exato momento, eu ouvi uma voz, veio um pensamento que falou assim, você pode estar deixando embora o homem da sua vida. Foi exatamente dessa forma, tá? Você pode estar deixando embora o homem da sua vida. Na mesma hora. Olha a vergonha, gente. Eu saí correndo, fui lá na fila, cutuquei ele assim, viu? Meu telefone, tá? Escrevi o telefone no papelzinho e entreguei para ele. Meu telefone. Se você quiser, pode me ligar. Amanhã eu vou estar num curso, mas tudo bem, pode me ligar. Ah, tá bom, tal. E ele saiu e foi. Bom, e a partir dali passou, ele acabou me ligando no outro dia e a gente começou a conversar, mas eu precisava terminar meu relacionamento para começar. Mas assim, quando eu cheguei na minha casa, naquela época eu morava com a Maria Ângela, que é minha irmã, Maria Ângela. Não sei se ela está aqui na live, mas ela vai assistir essa live em algum momento. Ela vai assistir. Vai assistir. Eu acho que ela não tá, não, porque eu tô acompanhando E aqui. a gente morava junto nessa época. E quando eu cheguei em casa, eu falei para ela assim, eu falei, Mari, eu não sei o que aconteceu, mas eu conheci o homem da minha vida. Eu tenho certeza que eu conheci o homem da minha vida. Agora eu não sei como é que eu vou fazer. Eu preciso. Na época, o meu ex-namorado tava fazendo uma pós lá numa outra cidade, e eu precisava resolver porque eu já tinha conhecido o homem da minha vida. E é o Ricardo, o homem da minha vida. Entendeu? As coisas caminharam. Mas assim, eu contei tudo isso para vocês para dizer o seguinte: a gente tem que perceber os sinais e a gente não pode desprezar alguns sinais, né? Naquele momento, ele se mostrou uma pessoa, para mim, uma pessoa de caráter, uma pessoa séria, uma pessoa bem intencionada, uma pessoa de família, sabe? Naquele momento, eu tive aquela intuição e realmente era aquilo que era para ser, né? Mas e se eu não tivesse dado ouvido a isso, né? Engraçado, Ana, que o Alexandre tá meio dando risada ali, eu acho até que ele tá se vendo um pouquinho na sua história, porque você tá falando de telefone, né? Uhum.
E aí vou deixar ele contar também como que foi que a gente se conheceu, a respeito da história do telefone. Mas antes dele contar essa história emocionante, eu quero dizer para você que os homens e as mulheres, eles são muito diferentes. A gente acabou de voltar de uma conferência, de uma imersão, na verdade, de casais com a pastora Tânia Teresa, no Rio de Janeiro. E ela falou que ela não ia dar florzinha, coração, beijinho, pra gente ali naquela imersão. Ela ia falar sobre a diferença dos homens e das mulheres, Uhum, né? E que o que precisa existir num relacionamento é a humildade para você caminhar com o outro e ter empatia, porque o teu marido é totalmente diferente de você. uhum, E a tua mulher, marido, é totalmente diferente de você. Então ela fala até em relação às palavras, né? Que a mulher, ela fala não sei quantas mil palavras no dia. E o homem, um exemplo só eu vou dar, tá? Porque eu não lembro os números. Mas é como se as mulheres falassem 8.000 palavras no dia e os homens falassem 2.000 palavras no dia. E aí chega à noite, o homem trabalhou o dia todo, chega à noite, quando a mulher ainda tá louca para conversar, as palavras que os homens tinham para falar já acabaram. E ele não quer mais conversar. E aí precisa existir o quê? Precisa existir a compreensão dos homens em conversar pelo menos um pouquinho com as suas mulheres, para dar um pouquinho de atenção. Só mais 500 palavras, né? Só mais 500 palavras, amor. Só mais um pouquinho, entendeu? Então o homem vai ter que ter compaixão e a mulher também vai ter que ter compaixão naquilo que ela é mais ágil, que ela é mais esperta, que ela é mais sagaz do que o homem. Então, que isso não seja motivo de discussão, né? De chamar seu lerdo, você não tá vendo, o negócio tá aqui, né? Lá ela explica também sobre o foco. A mulher tem multifoco. Por quê? Porque Deus fez a mulher assim, a mulher nasceu para ter filhos, para gerar. Então, você imagina se a mulher tivesse só um foco, né? Ela ia, ela ia só olhar para um filho, mas às vezes ela tem dois, três, né? uhum. Tem pessoas que têm 10, né? Então, Tô rindo aqui. as pessoas estão rindo. Boa, só mais 500 palavras. Então, então é, o homem tem uma coisa, ele faz uma coisa de cada vez. A mulher não, a mulher consegue falar no telefone com a mãe, cozinhar, dar ordem para os meninos, dar recado para o marido, mas o homem não é assim. E existem essas diferenças, né? Então, que nós possamos ter mais amor, mais paixão, mais empatia, mais paciência. Não existe lugar melhor para desenvolver a paciência, para desenvolver você do que dentro do casamento. Eu melhorei muito depois que eu casei com o Alexandre. A respeito das palavras, então, hoje eu ainda falo bastante, mas eu penso que eu falo mais na hora certa, eu falo com mais calma, eu falo com mais tranquilidade. Por quê? Porque antes eu era um trator. Trrr. E você que está aqui, mulher, que fala muito, que fala um trator, repense isso, Uhum. sabe? E o Alexandre não falava nada. Então, ó, vai vendo, ó, ele não falava nada, eu falava muito. Nós chegamos no meio do caminho, né, amor? Hoje ele fala um pouco mais e eu falo um pouco menos. Então, é sobre isso. Sobre isso. É você ajudar o outro. Ele me ajudou a falar menos e eu ajudei ele a É, falar um mas pouquinho mais. Ele vai contar a nossa história. o que Vai é Gente, lá. importante, fala, ela fala, hein? o que é importante é, voltando àquela frase, né? Muitos entendem e a palavra de Deus responde, né? Que é a ignorância, né? Que é o grande problema da humanidade. Não é o pecado. Que a Uhum. palavra de Deus fala, né? É o povo perece por falta de conhecimento. Em Oséias. Então, Uhum. quando você abre o seu coração e permite que o conhecimento invada, porque as coisas elas não vão acontecer automaticamente. A Ana Leia hoje aqui descreveu uma parte da sua história, que foi desafiada a aprender, porque nós às vezes sentamos na nossa posição, sentamos no nosso, na nossa expertise e acha que não precisa aprender mais nada, né? É. Como Aliás, pai, quantas coisas como você tinha mãe, certeza, como né? filho, a gente acha que não precisa aprender mais nada.
Quando que, ou quando a gente já atinge o ápice, né, atinge a excelência, vamos dizer assim, a nossa mente nos leva a crer que aquela posição vai proporcionar um crescimento automático e as coisas não funcionam assim. E muitas pessoas, elas se decepcionam. Então, nós temos que ter a intenção de crescer, a intenção de promover o crescimento. E isso vai exigir dedicação. Então, hoje é uma live que a gente está falando de relacionamento. Então, nós precisamos ser intencionais em nossos relacionamentos. Exatamente. Mas intencionais para buscar relacionamentos saudáveis. E aí a Rê disse que um relacionamento saudável para mim não é ficar ouvindo 8.000 palavras, na média. Eu falei, você precisa falar pelo menos umas 5.000 comigo, né? Você pode falar mais 3.000 com outras pessoas. Então, por quê? Porque tem que entender que há um desnivelamento aqui, né? De falar. Então a gente precisa chegar num denominador para ser saudável para mim e ser saudável para ela. Então não vou bloquear que ela não fale nada, mas também não precisa falar exageradamente, né? Não precisa se Tem uma acabar. fala Ai, no livro Jesus. exatamente isso. Ele fala assim: pense duas vezes, né? Se você enxerga uma melhoria constante no seu Ainda relacionamento. bem que eu tenho minhas amigas. Tem uma falando aqui. Você fala comigo, Rê, a Letícia. Eu vou falar com a Lê. Fala comigo. Desculpa. Também, porque eu dou muita risada. Mas não, pode Ai, falar. Mulher com mulher, ó, dá 8.000. Com uma outra mulher, dá 16.000 palavras. Imagine você, homem. Com duas mulheres, 16.000 palavras? Meu Deus, ninguém aguenta. mas aqui em casa é mais ou menos assim também. E assim, outra coisa é o seguinte: antes eu ficava esperando, né? Eu esperava a pessoa perceber que eu queria conversar. Não, eu tenho necessidade de conversar, eu tenho necessidade de falar. E às vezes eu tenho necessidade de vir contar minhas mazelas aqui, falar tudo, mas, gente, mas espera, porque às vezes a gente tem que entender que as pessoas são diferentes também. E além de ser homem, que já fala menos, e o homem ele é muito objetivo na maioria das vezes, né? Não gosta de enrolação, ele não gosta de história comprida. Então, tem uma coisa que meu marido não tem paciência para história comprida. Então, eu já tenho, antes de contar uma história para ele, eu já tenho que pensar como é que eu vou resumir a história. O Alexandre fala E também. Eu começo a quando ele contar, ele perder a fala, tá bom, paciência, mas o que aconteceu? Vai no ponto logo. Não, pra você ter uma ideia, só pra te cortando, né? eu vou Ela falar. falou assim, ó, fulano mandou uma mensagem pra mim. Ele falou isso. Quer dizer, toda mensagem ela já falou. Leia aqui a mensagem. Mas você já Eu já falou. falei assim, meu, fala, resumo. Você já não leu? Só falar o que você leu pra mim, não preciso ler de novo. É isso aí. Mas tem alguns homens que gostam de conversar Não, bastante, viu? Se você é tem, casada com uma mulher que tem o gosta inverso, né? com Assim, tem o uma... inverso. Porque tem Tem, tem, mulher tem que homens falam, que falam bastante. Nós temos um casal de amigos que a gente fez amizade, né, há pouco tempo, mas que a gente já tem tido bastante contato. E ele gosta de falar mais do que ela. Ele é bem falante, ele gosta de se comunicar. E assim, existem essas diferenças, né? Mas o ponto principal é a humildade e a empatia. É realmente entender que não é sobre você, né? Não é sobre você. é, É sobre a pessoa, né? Amor, conta aí, amor, antes que a live acabe. Acho que nós vamos ter que fazer 2 lives com a Ana. Conta aí a respeito de. A Ana Léa falou do telefone, de bagunçou como. nossa live, não chegamos, tinha que Não, a gente nada. tava num lugar lá também, estava num lugar em comum lá, e aí a Renata foi embora, e aí eu pedi o telefone dela na saída. Aliás, não pedi o telefone dela, não. Eu pedi para uma outra pessoa passar o telefone dela. Eu não pedi para ela. Aí essa pessoa passou e aí eu liguei para ela. Lá, ele contou a história em 5 segundos. A Ana Léa contou a dela em 20 minutos. Foi. Essa história dele tem mais emoção, mas assim, teve a ver com o telefone também, né? Uhum. Ai, gente. Gente, mas é isso. E uma coisa que eu quero falar dois pontinhos aqui que eu achei muito importantes, tá?
que foi o seguinte, que eu achei aqui, eu quero passar para vocês. Deixa eu achar, até anotei. Agora deixa eu achar. Nós estamos no capítulo 6. A semana que vem é Onde ele capítulo fala, 7. ele fala assim. Ele fala dessa forma, mas eu vejo uma outra situação também. Ele fala, pense duas vezes se a outra pessoa lhe dá conselhos contrários à palavra de Deus. Eu penso que não só dá conselhos, mas te induz a agir contra o que Deus, o que agradaria a Deus. Porque às vezes a pessoa não te dá um conselho, mas ela pode estar te induzindo a agir de forma que não vai agradar a Deus. Então, se você está em tempo de decidir isso e pensar bem nesse relacionamento, né? Ainda não se casou, eu acho que isso é algo extremamente importante, né? Ou às vezes está entrando num relacionamento que não é um relacionamento legal, você sabe que não é legal, você sabe que além de não agradar a Deus, você pode estar desagradando a si mesma ou a outras pessoas. Então, ele coloca dessa forma: a palavra de Deus é a verdade. Ela irá resistir a qualquer teste. Ela destrói os desejos errados dentro de você. Ela libera a sua fé. Ela produz esperança. Ela purifica a sua mente. É a chave principal para o sucesso de qualquer empreendimento e também relacionamento, né? Então a gente tem que estar atento a isso quando vai escolher o companheiro, né? Porque Porque depois, muitas vezes a gente não pede para Deus quando nós vamos fazer algo, né, Ana Leia? Então a gente não pergunta para Deus se é para a gente entrar naquela sociedade, exatamente, se é para a gente abrir aquele negócio, se é para a gente comprar aquele carro. será que, Mas depois que dá né? errado, Será que a gente esse coloca a culpa em relacionamento Deus. tá bem, né? Será que esse relacionamento está agradando a Deus, né? A gente, Exatamente, exatamente. Você não pergunta para Deus antes de casar. Mas depois que casa, fala que Deus não abençoou. Mas espera aí, mas Deus abençoou antes de você casar? uhum, Deus abençoou você casar com essa pessoa? Você perguntou para ele se aquela pessoa era a pessoa de Deus para você? Era a pessoa que ele tinha separado para você? uhum, Exatamente. No final fala isso, né, Ana, que você falou, ó, leve o seu parceiro em potencial à presença de Deus junto com você. Conversem juntos com Deus. exatamente, exatamente, A verdade que aparecerá na presença de Deus não aparecerá em nenhum outro lugar. uhum, Nenhum outro conselho vai ser bom para você uhum, do que do próprio Deus através da sua palavra, né? uhum. Nenhum, nenhum. Mas outras aqui vai acabar a live, mas vamos falar outras muito boas. A pessoa é disposta a seguir seu conselho ou recomendação, né? É, como é que é? Como é que é seu relacionamento com ela quando você quer aconselhar de forma positiva? Ela é receptiva a isso? Como é que é isso, né? Você gosta dessa pessoa em todos os momentos ou você gosta mais de estar com ela nos momentos de fraqueza? Porque isso acontece muito, né? Alguns relacionamentos, eles só existem por causa das fraquezas mútuas e não por causa de objetivos mútuos. Então, algumas pessoas, muitas vezes, mas eu tô me sentindo só, e aí eu fico bem quando eu tô com ele. Então, assim, só fica bem se tiver num momento de fraqueza com aquela pessoa, né? Então, acho que a gente vê muito isso também. Em relação a E... finanças, né, Ana? Pense duas Exatamente. vezes se você não pode confiar a outra pessoa suas finanças, né? Você que tem finanças separadas do seu cônjuge, será que isso Uhum, agrada a Deus, né? uhum, Já que Deus fala que vocês são uma só carne, né? Que a gente deve compartilhar. Você compartilha a vida, compartilha a cama, mas não compartilha o seu dinheiro com o seu cônjuge. exatamente. Exatamente. Eu hoje, na verdade, desde que a gente se casou, a gente tem uma conta conjunta. Nós sempre tivemos. O Ricardo é o administrador. Então, entra tudo na conta conjunta e ele é o nosso gestor de tudo, sabe? E
sim, eu respeito quem não pensa assim, quem tem casamentos de forma diferente, cada um tem sua conta, sua renda. Eu respeito isso, mas eu não entendo, sinceramente. Eu, eu sempre fico me perguntando, né? Como é que é a confiança nesses casos? Porque às vezes acontece, e eles até citam isso no livro, né? Olha, eu não posso falar para fulana quanto eu ganho, porque se eu falar para fulana quanto eu ganho, já era meu cartão de crédito. Nossa, imagina um relacionamento dessa forma, né? Sim, com segredos, né? Exatamente. Com segredos. E eu penso que o casal tem que estar junto na finança, tem que estar junto ali organizando, né, as contas e, e é isso, tá? E aqui, ó, eu quero falar mais uma coisa, porque eu tenho um pouco de receio que o Instagram nos derrube. Se ele nos derrubar, a gente espera vocês na terça que vem, às 20 horas. Ele fala assim, ó, Ana, nunca se apoie no relacionamento. Uhum. Apoie-se no coração de Deus. Deus. Pergunte ao Espírito Santo o que ele vê nas pessoas próximas a você. Ele sempre revelará a verdade para aquele que o busca. E aí tem a última frase que fala assim: o reconhecimento do parceiro que Deus aprovou para você lhe trará anos de alegria, entusiasmo e satisfação. É verdade. Então, assim, se o mundo está dizendo que casar não é bom, que construir família não é bom, que ter filhos não é bom, não ouça o mundo. Não ouça o mundo. Ouça a voz de Deus, sabe? Uma pastora que mora nos Estados Unidos, que esteve na nossa casa semana passada, ela chama Renata Vieira. Depois eu posso até passar o Instagram dela para vocês, porque ela veio para o Brasil, Ana, para fazer uma entrevista numa casa onde existiam muitos, como que é, amor? Trans, né? Homens que viraram mulheres e que agora estão querendo reverter tudo isso. Inclusive cirurgicamente, né? E isso, inclusive cirurgicamente, retirando as próteses e tal. Então, assim, é muito sério você ir vivendo a sua vida. Eu tô falando de uma área, eu tô falando da área sexual, mas é muito sério você viver a sua vida em todas as áreas da sua vida, sem perguntar para Deus e para o Espírito Santo, já que foi ele que te formou no ventre da sua mãe, o que você deve fazer, como você deve agir, de que maneira você deve tratar os seus filhos, né? Porque na palavra de Deus tem tudo, gente. Tem tudo, tem como você deve tratar os seus filhos. Vós, pais, não incite a ira nos seus filhos, Uhum. né? É, vós, maridos, amai a vossas esposas como Cristo ama a igreja. Mulheres, sejam submissas aos vossos maridos, sejam a mulher sábia de Provérbios 31. Filho, honre o seu pai e a sua mãe para que os seus dias sejam prolongados sobre a terra. Então, assim, eu falo bastante de finanças também no meu Instagram. Na Bíblia tem milhares de versículos que falam sobre finanças, que falam sobre negócios, que falam sobre casamento, sobre filhos. Gente, não existe livro mais completo do que a Bíblia. Não existe o livro, a Bíblia é o livro mais vendido, é o livro mais lido. E você que está aqui nessa noite, que tem uma Bíblia na sua casa, eu te desafio, comece a ler a palavra de Deus todos os dias. Se te dá sono, se você tem preguiça, leia com sono mesmo. Leia só uma frase, no outro dia leia uma frase e meia, no outro dia uma frase, duas, três, quatro, até você chegar ao ponto de que você não consegue mais respirar Uhum. sem ter o teu relacionamento e o seu tempo com o Senhor. Então, a minha fala aqui é essa. Quero agradecer todos vocês que estiveram aqui. Quero agradecer imensamente você, Ana Leia, que como eu louvo a Deus por Ele ter nos reaproximado depois de tantos anos. Muito feliz mesmo nossa, você é uma grande amiga, o Ricardo, as suas filhas, né? A gente teve o privilégio agora de recebê-los aqui em casa, também já tivemos tempo de mesa na sua, e eu louvo a Deus por isso.
E muito obrigada mesmo por esse tempo que, apesar da tua correria, você esteve aqui hoje comigo e com a Lê, compartilhando a sua vida, a sua história, nos honrando, né, com a sua fala. Então, para nós, uma grande alegria, viu? Eu que agradeço e sempre aprendo muito com vocês, demais. Essa oportunidade de fazer essa live, ela só traz crescimento, porque você tem que estudar, você vai ler na Bíblia, você vai procurar um versículo, você vai ler uma história. É, a gente entra em vários assuntos aqui, mas o estudo anterior, ele é mais rico até, muitas vezes, do que a própria live, que tem que ser em 1 hora, né? Sim. Então, eu que agradeço vocês. Sou muito grata mesmo, como sempre, você sempre. Grata a vocês. E é isso. Também tô morrendo de saudade. Agora eu vi minha amiguinha ali, ó, que tá na live, Mairinha. Maíra, Obrigada por estar aqui, amiga. Te adoro. Também tô com saudade, viu? Olha lá. antes lê aí, Ana Lé, antes do Ale falar. Diga o quê? O que o Ricardo escreveu aí, ó, lê aí, ó. Ah, obrigada, casal querido. Alexandre e Renata. Deus abençoe a vossa família. Vai Obrigado, lá, Ana amor. Lé, pela participação, por aceitar o convite nesse projeto. Que Deus continue abençoando você grandemente aí nos seus projetos, nos seus sonhos e toda a sua família. Viu? Muito Amém. obrigado. E vocês também. Vocês também. Deus abençoe vocês. Continue fazendo de vocês luz no caminho das pessoas. Tá bom? Amém. Amém. Obrigado. Boa Olha, noite. espera um Deus. pouquinho, vamos tirar a nossa foto, gente. Eu Ah, desativei os comentários aqui agora. Vamos bater uma foto aqui pra gente colocar lá no perfil. Aí, agora sim podemos encerrar. Deus abençoe vocês, um ótimo restinho de semana, né? E terça-feira que vem é feriado, mas nós estaremos aqui. Terça-feira é feriado, nós estaremos aqui. A semana que vem é com a nossa amiga Kátia Volpe e o Marco, pastora Kátia. E o tema vai ser reconhecimento de um momento de fé excepcional. Falaremos de fé a semana que vem. Eu espero vocês. Deus abençoe e até mais. com Deus. Tchau, Boa noite a todos. tchau. Tchau.